Senhor, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na sua presença essa noite. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que nós possamos te buscar, Senhor, em espírito e verdade. Fala conosco, Pai. Abre o nosso coração para o que o Senhor tem para nós. E que possamos juntos te louvar, te engrandecer, te exaltar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de entrarmos na sua presença. Nos abençoe, Senhor. Nos direcione. Cuida das nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Esteja abençoando aqueles irmãos que são de São José, Campos do Jordão, Jacareí, Pindamonhangaba, Sorocaba. Que Deus abençoe a vida de todos, Pai, por nos dar o privilégio de nos conectarmos agora para ouvir o que o Senhor tem para nós. Abre o nosso coração, Pai. Aceita esse momento de adoração que vamos fazer e que a Tua palavra venha em nossa direção. Que possamos hoje, nessa noite, dia 13 de janeiro, Pai, estar Te adorando, estar Te louvando e Te engrandecendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. E que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Cristo, que eu louvo e agradeço, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Muito obrigado pelo privilégio de estar com você esta noite. Que a palavra do Senhor venha tocar em seu coração e que esteja esse Deus Todo-Poderoso na sua família, na sua casa, cuidando dos laços familiares. Nós temos que agradecer a Deus por todo o cuidado que Ele tem para conosco. Nesse momento tão difícil, nós sabemos que só podemos depender do Senhor. E eu espero, em nome de Jesus, que Ele esteja no seu lar agora e que você abra o teu coração para ver os milagres de Deus no cuidado e na proteção do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado pelo privilégio de poder entrar no seu lar agora e meditar uma palavra do Senhor. Uma palavra que é de conforto, uma palavra que é de ensino, uma palavra que demonstra que o encontro com Jesus sempre fará diferença em nossas vidas. Que em nome do Senhor eu queria propor um texto para que possamos meditar esta noite e que o Senhor venha falar, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. E que o Senhor, através do Espírito Santo, venha falar com você em nome de Jesus esta noite. Eu queria que você colocasse já nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem uma oração a fazer, quero fazer um pedido, esteja colocando aí nos comentários, para que no final dessa live nós possamos interceder por esses pedidos e clamar ao Senhor, para que Ele venha com a providência divina nesses pedidos que você pode aí fazer nos comentários em nome de Jesus. Se você tiver com a palavra do Senhor aí, tiver com pessoas perto de você, eu gosto que as pessoas leiam junto comigo a palavra do Senhor, porque você bem sabe que eu convido a todos a lerem e ao mesmo tempo refletir naquilo que você está lendo. Esse texto que nós vamos meditar esta noite, nesse dia 13 de janeiro, eu sei que é um texto que você conhece, você já leu esse texto, está em todo o capítulo 4 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 42, precisamente o versículo 3 ao 42, narra essa história e esse encontro que essa mulher samaritana teve com Jesus. Foi um encontro transformador, foi um encontro maravilhoso e eu queria meditar com você essa noite no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 3. Se você estiver com a palavra do Senhor aí, abra, leia junto com a pessoa que está perto de você, para que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia.
e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansados da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Retirou-lhe Jesus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como retirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com a pura verdade. Até aqui por enquanto. Essa história vai até o capítulo 42 deste Evangelho de João. É uma história onde Jesus há um diálogo com uma mulher samaritana, e esse diálogo que Jesus tem com essa mulher é um diálogo que para os judeus para eles seria uma perda de tempo conversar, além de conversar com uma mulher samaritana. E isso narra tão bem o apóstolo João, que ele demonstra que a atitude de Jesus, por ir ao encontro dessa mulher, ele mudou a sua trajetória. Era natural ele passar por Samaria, quando a palavra de Deus, quando nós lemos que fala é necessário ele passar por Samaria, era que a trajetória mais curta seria passar por Samaria. Era natural um judeu dar volta ao Rio Jordão, contornar o Rio Jordão, para não passar no território dos samaritanos. Era comum para o judeu fazer isso. Mas aqui nós percebemos que Jesus vai a esta localidade, possivelmente ao meio-dia, a hora sexta. Ele senta perto do poço de Jacó com os seus discípulos, e ele envia os seus discípulos a comprar alimentos, talvez uma cidade, talvez uma venda, e ele fica ao lado do poço de Jacó. Nisto vem uma samaritana, e essa samaritana, ao chegar ali, Jesus já pede um copo d'água. Estou com sede, você pode me dar água? Imagine um lugar onde possivelmente fazia, ou faz até o dia de hoje, 40 graus, se não for mais. Mas Jesus pede a essa mulher, e ao se encontrar com essa mulher, ele pede água para ela. Eu queria que você meditasse comigo nesse texto que nós lemos essa noite. Um tema que o encontro com Jesus sempre nos transformará. Vou repetir: o encontro com Jesus sempre nos transformará. É tão interessante essa passagem que muitas pessoas leem e gostam muito da história que o apóstolo João narra.
E é uma história fantástica. É uma história que demonstra muitas coisas que podemos aprender e usufruir. Mas eu queria que você pegasse nessa palavra encontro com Jesus. O encontro com Jesus sempre nos dá a chance de mudar, de nos transformar. Nesse momento que estamos vivendo hoje, nessa situação que estamos vivendo, esse distanciamento social de pessoas para com pessoas, ou seja, ser humano para com ser humano, esse distanciamento nos deveria impulsionar a estar mais perto de Jesus. Nos devia impulsionar-nos a estar sempre no altar de Jesus. Sabe por quê? Porque nada se compara com o encontro com Jesus. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca será o mesmo homem e a mesma mulher. Porque o encontro com Jesus mudará o eixo da nossa história e o eixo da nossa vida. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós não seremos mais o mesmo. O nosso coração mudará, a nossa mente mudará, a nossa atitude mudará, a nossa direção mudará, tudo que está em nós será transformado por esse encontro com Jesus. Essa mulher samaritana, que o texto nem diz o nome dela, ela teve, se você continuar lendo a história, ela deixa o cântaro ali, no determinado momento dessa conversa com Jesus, ela percebe que ele é Cristo, porque ele mesmo assim se faz conhecer, e vai até a cidade, e passa a ser testemunha de Cristo, passa a mudar e a falar para essas pessoas, que eles deveriam voltar ali no tanque, ou seja, no poço de Jacó, e iriam ver Jesus, iriam saber quem era Jesus, porque a palavra do Senhor ali foi uma palavra que transformou essa mulher, que transformou a vida, que impactou o coração, impactou a mente, impactou o seu caminhar. Esse encontro com Jesus, nesses momentos que estamos vivendo, é o que o mundo necessita, é o que nós precisamos. O encontro com Jesus nos faz aprender várias coisas nesse texto que nós lemos. Eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, esta noite, esse dia 13 de janeiro. Eu queria que você, ao ter esse encontro, talvez você já teve esse encontro com Jesus, mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, abra o seu coração e professe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse encontro transformará sua história e a sua vida. E eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu tirei desse texto, que talvez você já viu mensagens dele, que outros pastores ou outros preletores já leram, e eu queria que você, que é de São José, Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba, tivesse a sua vida transformada por esse impacto que essa mulher samaritana teve, esse encontro que ela teve. Isso está acessível a todos nós. Embora a história aconteceu num determinado momento, hoje o apóstolo João ainda nos fala através do Espírito Santo, para nós entendermos que o encontro com Jesus nos faz entender muitas coisas. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, esta noite, é que o encontro com Jesus nos faz entender, versículo 4 desse texto que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 4 diz assim: e era necessário atravessar a província de Samaria. Por que o texto está falando que era necessário? Porque o texto mais curto, ou seja, geograficamente mais curto, para ele ir até Cafarnaum, seria ir diretamente o texto da Judéia, passar por Samaria para chegar a Cafarnaum.
O que era natural para o judeu, como eu já disse anteriormente, era dar a volta no Rio Jordão. Mesmo sendo maior ou mais longe, a viagem levava 3 dias para ele chegar até Samaria. Se ele quisesse pegar uma rota direto para a Galileia, mas ele sabia que todos os judeus faziam o contorno do Rio Jordão, mas ele tinha que passar por lá. Ele decidiu passar por lá. Ele, mesmo sendo judeu, queria passar por lá. Orlando, o que eu aprendo com isso é que o encontro com Jesus nos faz entender que Ele sempre vem em nossa direção para nos transformar. Esse momento que você está vivendo, que eu estou vivendo, que muitos estão vivendo, é um encontro com Jesus, porque Ele se preocupa com pessoas. Se é uma coisa que Jesus faz com certeza, é sempre vir à nossa direção. Quando nós não gostamos em muitas pessoas ou pessoas, se você percebe, talvez, não sei se você já fez isso, creio que alguns de nós já fizeram, é que quando nós reconhecemos uma pessoa que está vindo na contramão de nós, ou seja, em direção a nós, se nós não gostamos dela, o que nós fazemos? Fazemos de conta que não vemos, atravessamos a rua, fazemos de conta que nem percebemos que ela estava ali. E quando ela fala conosco, nós falamos, eu nem te vi. Talvez alguns de nós já fizeram este ato. Mas Jesus não é assim. Jesus vem em nossa direção porque Ele é preocupado com pessoas. Quem vai ao encontro de pessoas, muitas vezes, pode se decepcionar. Mas nesse texto, Jesus decidiu passar por Samaria e foi no poço de Jacó a ter um encontro com essa mulher. E Ele manda os discípulos comprarem alimentos. E Ele está ali. E vem uma mulher a retirar a água do poço, como era comum. E ao retirar a água do poço, Jesus toma iniciativa. Jesus fala com essa mulher. Jesus pediu a essa mulher porque ela dá água para ele. Ele estava com sede. E sabe o que Jesus fez ao pedir água a essa samaritana? Ele buscou o coração dessa mulher. Ele cativou essa mulher e trazer o interesse dela a olhar para ele, a simpatia de Jesus, a simpatia da mulher, a generosidade que a mulher poderia oferecer. E Jesus entendeu que era necessário ir para Samaria, porque esse encontro iria mudar e transformar uma samaritana. Essa samaritana nós vamos abordar um pouquinho para frente. Era uma mulher que era denegrida pela sociedade, era isolada na sociedade. E você vai ver isso mais para frente. Mas eu queria neste momento dizer a você, meu irmão, que Jesus está vindo na sua direção, ou Ele já veio na sua direção quando Ele morreu na cruz. E quando você professa Jesus como Senhor e Salvador, quando você entrega a sua casa, a sua família, entenda que Ele se preocupa com você. E esse encontro com Jesus sempre desperta em nós que Jesus veio em minha direção não porque eu mereço. Jesus veio em minha direção e quer chamar a minha atenção. Porque Ele pediu água para saciar a sua sede humana. E Jesus queria retribuir com a salvação eterna. Primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, que esse encontro que você teve com Jesus, ou se você não aceitou ainda, que você precisa ter, é um encontro que, neste momento que está um caos no mundo, precisamos ir em direção ao Messias, porque Ele já deu um passo em nossa direção. Eu tenho certeza, meu irmão,
que se você tiver um encontro com Jesus, ou se você já teve um encontro com Jesus, a sua vida vai transformar. Sabe por quê? Foi necessário ele passar por lá. Foi necessário Jesus morrer na cruz. Foi necessário ele demonstrar o seu amor. Foi necessário ele se entregar por mim e por você. Foi, é e sempre será necessário a direção de Jesus até o seu coração, para você entender e transformar a sua vida. Jesus quer chamar a sua atenção para que você entenda que esse encontro transformará você, porque Ele está vindo. Quando? Eu não sei, mas Ele está vindo. Abra o seu coração. Eu peço sempre para Deus, me dê sensibilidade a entender que Jesus vai voltar. E quando eu estou propenso a fazer uma coisa, eu peço que o Senhor me transforme. Isso vai de encontro à segunda lição que eu queria compartilhar com você. Olha o que diz no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 9. Olha que diz, olha que belo, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com o samaritano. Se você olhar o versículo 27, você vai ver que os discípulos voltaram e viram Jesus conversando com a mulher, ficaram espantados por ele estar conversando. Além de ser uma mulher, ainda seria uma samaritana. Eu só queria refrescar a sua memória agora. Sabe por que os judeus não conversavam com os samaritanos? Porque quando a Síria, em 722 a.C., invadiu o Reino do Norte, ao invadir o Reino do Norte, vieram gentios a morar no território. E os judeus do Reino do Norte começaram a casar com mulheres que não eram judias. E começou, de uma certa forma, a misturar os judeus e a prole dos judeus com os gentios, que eram pessoas que não eram judias. Ou seja, outros países foram trazidos para habitar perto do Reino do Norte. Os judeus que permaneceram do Reino do Norte se casaram com mulheres estrangeiras. E ao casarem com mulheres estrangeiras, deram fim à pureza racial. E dando fim à pureza racial, nasceram os judeus mestiços, frutos dessas reuniões. Assim eram chamados samaritanos. Por isso, os judeus não queriam ter contato, diferente do Reino do Sul, que preservou a pureza racial, os gentios. Os gentios do Sul não havia. Por quê? Não teve mistura. A pureza racial dos judeus permaneceu, mas o do Reino do Norte, os samaritanos, chamados samaritanos, eram mestiços. E aqui você entende o impacto da conversa de Jesus com essa samaritana. Porque se você olhar Jesus, ele estava intimamente ligado ao Reino do Sul. E a samaritana ligada intimamente ao Reino do Norte. E os judeus, discípulos de Jesus, quando viram essa situação, ficaram impactados. Como? Sendo judeu, Jesus conversa com uma samaritana. Deu para você entender agora qual é a dificuldade do judeu com relação a esta visão dos samaritanos? Mas, Orlando, o que eu aprendo aqui então, no versículo 9 e no versículo 27, é que o encontro com Jesus nos faz entender que sempre, 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 além de ser inusitado, será transformador. É tão claro isso, que um homem judeu que conversava com uma mulher em público, não precisava ser samaritana, ele, na cultura social deles, esse homem seria o homem, me desculpe dizer isso, mais burro. Porque a cultura judia entendia que conversar com uma mulher
isso trazia para eles, cultura da época, machista, era a cultura de se tornar mais burro. Mas esse encontro, que além de ser inusitado para os discípulos, foi transformador. E por isso eu queria dizer a você, meu irmão, que o encontro com Jesus nos faz, além de ser necessário, além de mostrar que a direção para Jesus nos transforma, ele vai mudar a nossa percepção de vida. Se hoje nós estamos vivendo uma época que o Senhor quer mudar a nossa visão, o nosso coração, e Jesus, sendo mestre, pediu um favor à mulher samaritana, nós precisamos entender que, estando perto dessa pecadora, Jesus se humilhou e pediu um favor. Você pode me dar um copo de água? Você pode me abençoar com um pouquinho de água? Nos momentos que nós estamos vivendo, é um momento de compartilhar. É um momento de transformar o nosso coração egoísta no nosso coração mais humilde e mais entrelaçado no amor. Porque pedir favor a outras pessoas não é vergonha para ninguém. Talvez, olha que interessante, talvez a única pessoa que abençoará você nesse momento que você está vivendo, talvez seja a pessoa que, pela sociedade, talvez você não goste. Talvez seja uma pessoa que você fez mal para você. E talvez seja ela que você precise nesse momento. Está na hora de você ir até ela e demonstrar que o encontro que você teve com Jesus transformou o seu coração. E esse encontro com Jesus, que foi tão impactante, que você não é mais o mesmo. Você libera perdão, você libera o amor, você transformará a sua vida, você pedirá e fará favores. Por quê? Porque nossa sociedade está precisando de amor. A nossa sociedade precisa do encontro de Jesus e nós precisamos ser a luz desse encontro com Jesus. Há tantas pessoas que estão sofrendo, há tantas pessoas, familiares que perderam entes queridos e precisam da sua palavra de conforto, precisam da sua palavra de amor, precisam de compartilhar talvez alimentos. Muitos perderam empregos, precisam compartilhar um copo d'água, precisa compartilhar um alimento, precisa compartilhar o amor. Eu não estou falando para você ter contato simplesmente com essas pessoas, porque com essa preocupação da pandemia, distanciamento se faz necessário. Mas você pode mandar levar um alimento, talvez chegar nessa casa, deixar o alimento ali fora, tocar a campainha e dizer: olha, eu trouxe uma coisa para você, você pode vir pegar? Ou eu vou deixar para você, você pode vir buscar? Olha que o povo de Deus precisa ser generoso. Essa mulher samaritana sentiu a generosidade do mestre, porque Jesus levou a ela uma troca que ela não entendeu, de uma água, de um copo d'água. E ele diz: olha, se você entender isso, que eu daria para você água viva, porque essa água que você bebe é uma água que você vai voltar a ter sede. Mas eu posso dar a você água que jorrará para a vida eterna. É tão claro que nos leva a outro ensino. Se o primeiro ensino, no versículo 4, é que o encontro com Jesus nos faz entender que Ele vem em nossa direção para nos transformar. No segundo, aplicação, eu vejo que o encontro com Jesus será sempre transformador, ou seja, inusitado. E se essas duas situações vão acontecer, quando eu me encontro com Jesus, me leva à terceira.
O encontro com Jesus nos faz entender, olha que diz, olha que belo no versículo 10 do capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem te dá e quem te pede, eu daria água, ou seja, daria água viva. Isso é tão claro que do verso 10 ao versículo 19, olha que Jesus disse. No versículo 17. Porque no versículo 16, Jesus diz assim, vai, chama teu marido e vem aqui, porque ela estava interessada nessa água viva. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos tu tiveste, e esse que agora tens, não é o teu marido de verdade. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, você é pecadora. Você teve 6 maridos. E esses maridos, hoje que você está morando com ele, não é o seu marido. Você está morando com ele. Para a sociedade, você é uma pessoa pecadora. Mas o encontro com Jesus nos faz entender que ele sempre será purificador. Ou seja, ele nos revela, o encontro com Jesus toca no nosso coração e nos diz, você é pecador, você precisa de mim. Quem nunca errou? Quem nunca julgou? Quem nunca levantou uma pedra para jogar em alguém? Quem nunca apontou o dedo para alguém? Quem nunca viveu uma vida, talvez antes de aceitar Jesus, promíscua? Quem antes nunca fez alguma coisa ou mal para alguém? Quem? Eu sou pecador. Só não vivo pecando, mas eu sou pecador. E Jesus mostra que ele nos purifica de todo mal. Jesus nos mostra que o encontro com ele nos faz entender que só essa água da vida, que é uma fonte que jorra e jamais vai cessar. Jesus, obviamente, estava falando neste texto da vida eterna. Você já aceitou Jesus? Já? Se você aceitou Jesus, a fonte de água que Jesus deu a você ter acesso a ela, te dará uma salvação, te dará uma direção, transformará a sua história. Não importa o que você fez no passado, eu sou um exemplo claro disso. Como eu errei, como eu fiz coisas que não agradaram a Deus. Note o que Jesus está dizendo, olha, você quer receber essa água da fonte viva? Chama o seu marido e vem aqui. Ela diz, não, esse não é meu marido. Disseste bem, ele não é seu marido. Você já foi casada. Esse que você vive não é seu marido. Você é pecadora. Mas, se você desfrutar desta água que eu tenho para você, ela vai te purificar, transformar e vai revelar que você precisa ter um encontro comigo. Meu irmão e minha irmã, eu espero em nome de Jesus que você tenha o coração como talvez essa mulher tinha. Por exemplo, que o Senhor transforme esse coração, que é de carne, mas te dê espiritualidade no sentido de direção. Olha, a mulher era ignorante, versículo 11. O seu orgulho religioso, que ela entendia, olha, você é judeu, não pode conversar comigo. Versículo 12. Seu materialismo imediatista, olha, essa água era de Jacó, esse poço era de Jacó. Sua pecaminosidade, ou seja, ela foi casada tantas vezes, mas Jesus, ele não acusou e nem a julgou, apenas levou a perceber a situação espiritual que ela vivia. Caiu em si que ela era pecadora
e precisava ter um encontro com Jesus. Vamos transformar a nossa vida, porque Jesus está à porta. E eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Eu sempre costumo dizer, que me conhece já me ouviu falar, Jesus é galante, ele chega e bate. A maçaneta da porta do seu coração está na parte de dentro, e é só você que pode abrir. E esse encontro com Jesus, Jesus vai dizer: meu filho, minha filha, por favor, abre o seu coração para o meu Espírito entrar em você. E eu vou mostrar que você hoje não será mais pecadora, porque o Senhor, Jesus dizendo, vou transformar a sua vida, e você terá esperança nesse momento, esse caos de pandemia. Você terá a esperança de Jesus, porque Jesus não quer nos dar a direção, Jesus quer nos transformar, Jesus quer nos dar um coração de fé, um coração de certeza que essa pandemia vai passar, que não é a vacina que vai nos curar, embora tenhamos que tomar, eu estou dizendo, tenhamos com todos os protocolos certinho, que seja uma vacina que tenha eficácia, mas nós já temos a maior vacina de todos, que é a salvação em Jesus. Tenha fé nele, busque a ele, entenda que nós, eu e você, somos pecadores e precisamos desse encontro nele. Sabe o que Jesus estava oferecendo para essa mulher, falando da salvação? Ele simboliza a salvação, a vida eterna, numa água viva. Esse encontro com Jesus nos leva diretamente a fonte que jorra a salvação e aquilo que vai saciar a minha sede dessa vida de questionamento que eu vivo. Porque talvez você esteja vivendo esses questionamentos dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo esta pandemia? Senhor, o Senhor não está vendo que tem cristão morrendo? O Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? O Senhor parece até um político insensível. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: olha, a pandemia é uma oportunidade que eu deixo acontecer para você vir na minha direção e desfrutar da fonte da vida eterna. Sou eu! Deixe as escamas humanas caírem dos seus olhos hoje e recebas a direção e abra os seus olhos para Jesus, porque isso é real. A salvação é real. A fonte que nos transforma sempre será Jesus. E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão, que eu aprendi nesse texto, está no versículo 28. Olha o que diz no versículo 28 ao versículo 30 do capítulo 4 do Evangelho de João. Versículo 28 diz assim: então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha o que esta mulher fez. Deixou o cântaro ali e foi até a cidade e revelou a todos quem era Jesus. Que você esteja agora com esse ensino, que o encontro com Jesus nos faz entender que sempre será revelador. E eu e você somos a mão que Deus quer usar de revelar Cristo para esse mundo que não tem solução, que não tem direção. Esse versículo 28 e versículo 29, olha, ela diz: olha, eu conheci um homem que diz tudo que eu tenho feito, os pecados que eu tenho feito.
A mulher ficou tão feliz que foi tomada de certo até exagero. Ela não disse que Jesus, de fato, lhe havia dito, mas o que ele poderia ter dito. Veja que a jornada espiritual desta mulher, ela primeiro viu Jesus como judeu, versículo 9, depois como profeta, versículo 19, e finalmente ela terminou de ver Jesus como Messias. Jesus é o nosso Messias. Ele vai voltar. Eu não estou falando de religião, porque religião não cabe Jesus. Jesus é muito maior que a religião. Religião é momentos que as pessoas pensam assim: a religião, eu sou religião tal, e eu sigo esses dogmas religiosos. Jesus, não existe dogmas para Jesus. Jesus pede a todos nós. A religião foi criada pelo homem. Jesus é o Senhor da religião. E sendo o Senhor da religião, Ele não cabe na minha pequena cabeça, na minha caixinha religiosa, dizendo: olha, se eu fizer esses ritos, se eu fizer aquilo que o meu pastor falar, se eu fizer aquilo que o padre falar, se eu fizer aquilo que o bispo falar, aí eu serei salvo, aí eu terei chances da salvação. Não! Se você fizer o que o Senhor falar, se Jesus, que é o dono da sua vida, não existe denominação, não existe placa de igreja, não existe tudo que eu possa falar para você como pastor, como ser humano, nada se compara ao amor e à direção de Cristo, porque Jesus não cabe na minha religião, na sua religião. Jesus é grande demais. Eu sempre costumo dizer que as pessoas, quando o Senhor voltar, vão ter surpresas, muitas surpresas. Porque na nossa mente, eu condeno pessoas pelo tipo de roupa que usa, pelo cabelo que usa, por tatuagens e por muitas outras coisas. E achando que aquele é mais crente, aquele é mais santo, aquele é melhor. Não, irmão. Não, irmã. Jesus não cabe na minha caixinha da minha religiosidade. Jesus mostrou para essa mulher que Ele queria transformá-la. Vou voltar a repetir para você. Primeiro, essa mulher viu Jesus como judeu. Depois ela viu Jesus como profeta. E terminou ver Jesus como Messias. Quem é Jesus para você no seu encontro? Ele é o Senhor da sua vida? Ou Ele é simplesmente mais um crente? Ou Ele é simplesmente aquele que traz uma palavra de conforto? Ou Jesus é o Messias? Ou Jesus é Senhor? Ou Jesus é o Salvador do mundo? Ou Jesus é a transformação? Ele quer vir a seu encontro. Deixa Ele vir. Aceita agora. Pede para Ele vir. E você vai ver que você vai ter esperança nessa pandemia. Porque ainda há tempo que Deus está nos dando para nós nos achegarmos ao altar dele. Amém, meu irmão? Essa mulher saiu de uma pessoa que era incrédula para ser um evangelizador. Foi até todo mundo. Todo mundo voltou. Olha que interessante, meu irmão. Olha que legal. Olha no versículo do capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 27. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram, ou seja, os discípulos se admiraram porque eles estavam conversando, né? Jesus conversando. E é tão interessante que a partir do versículo 39, olha, versículo 42, olha que interessante. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro
verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa mulher levou Jesus, o Messias, porque ela entendeu. E esses foram de curiosidade primeiro. E falando, não cremos agora porque você disseste sobre ele. Nós verdadeiramente entendemos que ele é Messias. Não espere só eu falar para você quem é Jesus. Você já ouviu. Vá até ele agora. E tenha um encontro com ele. E transforme a sua vida nele. Transforme o seu caminhar nele. Transforme a sua percepção da realidade em Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para a tua salvação. Jesus é o caminho da verdade absoluta de Deus. E ele tem a vida eterna, a fonte eterna da vida. Vá até ele, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que você tenha guardado no seu coração esse tema de hoje. O encontro com Jesus sempre nos transformará em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado porque Deus me dá a oportunidade de levar o Senhor até a tua casa e até a sua vida. Eu queria convidar você a orar comigo esta noite para alguns pedidos de oração. Eu peço que você ore em nome do Senhor, porque isso é uma forma também de levar a transformação de pessoas na fé no Senhor Jesus. E quando se tem um encontro e celebra a fonte da vida, que é Jesus, ele vem em nossa direção e ouve os nossos pedidos de oração. Que você esteja fazendo agora, este é o momento, e levando ao altar do Senhor esses pedidos que foram colocados aqui hoje, para que possamos desfrutar da fé no Senhor Jesus. Primeira coisa, eu queria que você orasse pela saúde e a recuperação do Mário Cicido, tá? Do Shigeru e da Keiko. Todos precisam da mão poderosa de Deus, principalmente o nosso irmão Roberto pede oração pelo irmão dele, Mário Cicido, que está na UTI. Deus está mudando um pouquinho o seu quadro clínico, mas o quadro dele é muito grave, ele precisa do Senhor. Esteja orando por ele em nome do Senhor. O Shigeru e a Keiko estão melhorando, graças a Deus, graças às nossas orações e a mão e a graça de Jesus. Peço que você ore também pela Andréia e o Sérgio Sato. Eles precisam também da restauração pela saúde em nome do Senhor. Esteja orando também pela Yasmin Arata, por favor, também pela recuperação do Senhor Moma, em nome de Jesus, pela Kátia Narimatsu e pelo Zé Carlos também Narimatsu, precisa da cura. Essa família Narimatsu precisam da cura em nome de Jesus. O Zé Carlos está no Japão e nós podemos orar ao Senhor. Peço também oração para o José Roberto, o cunhado da Reiko. Ele está numa situação grave. Vamos orar, interceder a Jesus, porque Deus tem poder, tá? O Eduardo pede oração por Vani e por sua tia Célia e familiares de Campos, tá? Esse Eduardo de Campos pede oração pela família, que Deus possa estar abençoando esses irmãos em nome do Senhor. Eu peço também oração pelos aniversariantes desse mês de janeiro, tá? A oração pelo Satoshi Sakamoto, que faz dia 10/1, a Naomi Tarumoto, 11/1, o Jaime Aoki, 12/1, tá? A Nazir, tá? Terayama, 12/1, Edneia Nishimoto, 13/1, hoje, fazendo aniversário, tá? E a Aline Aparecida, 16/1, lá de Campos. Vamos orar ao Senhor e pedir as bênçãos maravilhosas de Cristo. Conto com a sua oração agora, em nome do Senhor. Vamos pedir a Deus para que Ele venha em direção a esses pedidos e que nós possamos orar ao Senhor
em nome de Cristo. Vamos interceder? Conto com você agora. Vamos nos unir em oração. Pedir a mão poderosa de Cristo para essas vidas. Pai Celeste, nós te damos graças, Senhor, e pedimos que o Senhor venha com poder e misericórdia nessas vidas de hoje, em nome do Senhor. Esteja em nome de Cristo, Pai, abençoando, cuidando, restaurando a saúde do Mário Cicido em nome do Senhor. O Senhor é poderoso, Pai. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso, Pai. Esteja com o Mário agora no leito de hospital, em nome de Jesus. Estenda a sua mão poderosa sobre ele. Retira essa enfermidade em nome de Cristo, Pai. Mostra a tua glória. Mostra o teu poder. Porque não existe um médico maior do que o Senhor. Não importa o que os médicos dizem. Importa o que a tua palavra diz. E aquele que tem fé, como um grão de mostarda, pode presenciar a cura e a restauração no Senhor. Obrigado, porque o Senhor é fiel e o Senhor está cuidando do Shigeru e da Keiko. Muito obrigado, Deus. Seja abençoando e cuidando também da saúde da Andréia e do Sérgio Sato, em nome do Senhor. Obrigado, porque o Senhor está restaurando a Yasmin Arata, em nome de Jesus. Esteja dando força à saúde do seu Momo, em nome de Cristo. Seja trazendo o revigor da energia dele, em nome do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Continua cuidando da Cátia e do Zé Carlos da Animatos, em nome de Cristo. Porque o Senhor é poderoso, Pai. E para findar, Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre o José Roberto, em nome do Senhor, e mostra a cura, mostra o poder. É o Senhor que dá a última palavra, Pai. É o Senhor que faz a sua vontade. Nós precisamos entender a sua vontade. Mas nós sabemos que cabe a nós orar, interceder e clamar. Que esses pedidos hoje, que foram feitos, que o Senhor venha com poder, misericórdia e graça, em nome de Jesus. Abençoe a todos os aniversariantes, Pai, do mês de janeiro. E que a graça do Senhor venha trazer paz e proteção em nome do Senhor. Venha abençoar de uma forma poderosa as séries familiares de Campos. E que o Edu, Senhor, esteja debaixo da proteção do Senhor com toda a sua família, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Deus, por esse momento que nós clamamos e agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua fidelidade de você estar comigo nessas lives. Eu agradeço a Jesus pela oportunidade de ir até o seu lar e levar a palavra do Senhor e trazer uma palavra profética de Deus para a cura de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, em nome de Cristo. Nos vemos agora ao sábado às 19 horas e domingo às 9h30. Se você tiver a oportunidade de compartilhar essas lives, eu agradeço demais. Vamos levar a palavra de Deus para pessoas que conhecemos, para familiares, e que nesse momento difícil eles possam aprender e desfrutar o encontro com Jesus através da palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço a todos. Um beijo no coração. Muito obrigado você que é de São José, você que é de Pinda, de Jacareí, de Campos, de Sorocaba. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de levar a palavra de Deus até a sua casa. Fica com Deus. Te espero no sábado às 19 horas para mais um encontro devocional do livro de Salmos. Em nome de Jesus. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.